Hoje, em nossa reflexão, nós vamos lembrar de uma personagem da Bíblia, que teve um momento na história e ficou lembrado por muitos até hoje. É a mulher de Ló. Porque ela olhou para trás e virou-se uma estátua de sal. Você acha que foi justo ou foi injusto da parte de Deus ter feito uma coisa como essa? Nós temos que ter muito cuidado para não corrermos o risco de fazer como a mulher de Ló. A nossa leitura hoje vai nos ensinar que nós devemos ser gratos a Deus por tudo que nós temos e que possuímos, pelas bênçãos que recebemos do Senhor a cada manhã, a cada dia, e não ficar contemplando coisas do passado, como se no passado fosse melhor do que os dias de hoje. A nossa leitura hoje é Gênesis capítulo 19, versículos 22 ao versículo 26. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Parece uma história muito triste, uma situação como essa. Podemos aqui imaginar a cena, a família correndo em costa acima, apenas com a roupa do corpo. A cidade, não muito longe, ainda podia ser vista. Pedras em chamas caíam do céu. Nada mais natural que olhar para trás. Porque Deus teria castigado de forma tão severa a mulher de Ló pelo ato aparentemente inocente de olhar para a cidade que estava para trás. Nós podemos pensar um pouco sobre isso. Sodoma e Gomorra eram cidades condenadas pelo constante prática de atos repugnantes ao Senhor. E eu convido você a, quando você tiver a oportunidade, ler todo o texto de Gênesis para você entender sobre essa história. Por que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas? Como devia ser difícil para a família de Ló viver ali sem se contaminar com aquelas pessoas. Eles deviam ter relacionamentos, amigos. Suas famílias estavam até mesmo, suas filhas até mesmo estavam prometidas em casamento. Ló tinha uma fonte de renda, a família possuía bens e foi deixado tudo para trás. No meio de uma vida aparentemente normal, eles recebem de Deus a ordem de deixar imediatamente aquele lugar sem olhar para trás. Esta expressão geralmente não é usada de forma literal. Nós olhamos para trás quando sentimos saudade de algo que vivemos lá no passado. Em sua fuga, a mulher de Ló pode ter parado por alguns segundos para contemplar a destruição de sua casa, dos seus bens, dos seus vizinhos, da cidade em que viveu por tanto tempo, muitas lembranças. Mas é provável que em seu coração ela também tenha olhado para trás de forma saudosa, lamentando a vida que deixou. Hoje Deus também nos chama para uma nova vida. Ele tem planos de crescimento e esperança, como está em Jeremias 29:11, quando diz: porque sou eu que conheço planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Também lá em João 10:10 diz que ele tem planos de dar uma vida plena para nós. Veja como diz o versículo completo: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Se Deus chamar você, deixe o lugar em que você está, a abandonar o pecado e viver de uma forma totalmente diferente, não tenha medo. O inimigo, como diz no texto de João, veio apenas furtar, matar, destruir. Aquelas cidades de Sodoma e Gomorra foram saqueadas pelo inimigo. Lá a palavra de Deus não reinava mais, o amor de Deus não estava mais presente ali. O louvor ao Senhor
pois as pessoas estavam corrompidas pelo pecado, viviam numa devassidão horrível. As pessoas se contaminavam com prostituição, com todo tipo de coisas que desagradavam ao Senhor. E o texto diz que o próprio Deus lançou sobre a terra toda aquela destruição. Então, irmãos, nós podemos parar um pouquinho e pensar que hoje o mundo que estamos vivendo também está como aquela cidade de Sodoma e Gomorra. As pessoas deixaram de louvar a Deus. É uma grande quantidade de pessoas que decidiram abandonar a fé, decidiram viver como as pessoas de Sodoma e Gomorra. Até quando o Senhor vai esperar e Ele agirá para destruir também essa terra em que vivemos? Pode ser uma palavra de causar pânico e medo, mas ela só deve causar pânico e medo para as pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pois aqueles que o aceitaram têm um lugar de refúgio, assim como Ló teve a oportunidade de salvar a sua vida e saiu. Nós também temos. A sua mulher se transformou em estátua de sal porque resolveu olhar para trás e por algum momento vacilou, tirou seus olhos do alvo e pecou. Nós também temos a oportunidade hoje de olhar para Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e olhar nele a esperança que temos na eternidade, e jamais olhar para trás e sentir saudade da vida de pecados que vivíamos. Se Deus chama você hoje para deixar o lugar de pecado que você está, abandonar a sua vida de erros, de enganos, de mentiras, de infidelidade, de falsidade, de prostituição, abandone totalmente isso e não tenha medo do que lhe espera no futuro, porque Deus tem planos que nos traz salvação, como diz em Jeremias, porque sou eu que tenho os planos para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Portanto, irmãos e amigos, a palavra hoje é: não olhe para trás, prossiga. Deus ama você e quer transformar tudo ao seu redor. A única coisa que Ele exige é que você confie em sua palavra e obedeça à sua voz. Agora, falando na palavra de Deus, qual foi a última vez que você leu a palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? E o que você tem lido na Bíblia, você tem acompanhado e obedecido o que o Senhor tem falado para você? Isso é muito importante. Se nós queremos receber o perdão do Senhor, queremos receber as bênçãos de Deus, precisamos ter uma vida de santidade. Precisamos buscar essa vida de santidade na presença de Deus. Não é fácil. Corremos o risco de fazer como a mulher de Ló, de olhar para trás. Mas nós temos o alvo principal, que é Jesus. Por isso eu aconselho você a cada dia ser melhor do que o ontem. Se você lia a palavra de Deus, se você orava, se você congregava, se você amava o seu próximo, amanhã seja melhor do que hoje. Nós devemos ter uma vida de crescimento, porque não temos como estar estagnados. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, tem que seguir em frente, e cada dia nós devemos prosperar, produzir frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo, causar uma diferença no mundo em que vivemos, mostrando que quem nos comanda, quem é o nosso Senhor, é Jesus Cristo, quem nos salvou e nos deu a oportunidade de sermos diferentes do mundo. Por isso, volto a falar, não olhe para trás. Mesmo que você seja tentado a olhar para alguns momentos da tua vida, mas lembre-se, se for momentos que você não conhecia Deus, não queira voltar para lá. Porque o que nós temos hoje, a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, vale mais do que tudo nesse mundo que temos. E o conselho é, mais uma vez, não olhe para trás. Nosso Deus, nosso Pai, quantas vezes somos tentados a olhar para trás
e esquecer dos teus grandes feitos, das tuas grandes bênçãos que nós recebemos a cada dia. Nós queremos aqui te pedir perdão por isso. Pedir perdão porque muitas vezes somos ingratos e olhamos para trás. A tua misericórdia é tanta, que o Senhor nos dá uma oportunidade de voltar a olhar para frente e não ficar como uma mulher de Ló, como uma estátua de sal. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de mudar de vida, porque teu Filho Jesus nos deu o perdão dos nossos pecados. Ele carregou sobre si toda a nossa culpa, e hoje nós estamos aqui pedindo para que o Senhor nos ajude nessa caminhada, através do teu Espírito Santo, a fixarmos os nossos olhos em ti, em tua salvação, e não mais olhar para trás. Abençoe nossos familiares, abençoe a tua igreja aqui na terra, aquela igreja que tem compromisso com o Senhor todos os dias, quando abrir suas portas, ler a tua palavra e meditar nela com os irmãos, e viver aquilo que está dizendo ali, com temor, com tremor, com respeito. Guarda-nos de todo mal. Abençoe cada um dos ouvintes que estão aqui nos acompanhando nessa manhã, porque sabemos que não é fácil. Muitas vezes estamos no trabalho, estamos com muitas dificuldades para enfrentar, e há pouco tempo da vida, e acabamos perdendo a oportunidade de te louvar. Portanto, fortaleça a vida de cada um que está aqui nesse momento nos ouvindo, para que tenha o desejo e reserve o seu tempo primordial, o primeiro tempo do seu dia, para te agradecer. Eu te agradeço porque o Senhor é bom o tempo todo, tem nos abençoado e tem nos dado a oportunidade de viver uma nova vida em teu Filho Jesus Cristo. Abençoe-nos nessa manhã, nesse dia, nessa semana, nesse mês que está finalizando, Pai, e que esse próximo mês que virá seja um mês de prosperidade, um mês que tenhamos em nossos corações o ardente desejo de fazer a tua vontade. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos abençoado a cada dia. Em nome de teu Filho amado Jesus, Senhor, que nós oramos nessa manhã. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalha certo e perto, tem serviço e profissão. Tem serviço e profissão. Faz as boas novas
tem certeza